Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje falaremos sobre São Bento. São Bento nasceu em Umbria, na Itália, no ano de 480. Era de família nobre romana. Desde pequeno, manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próximo à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia, justamente no período de decadência do Império. E diante da decadência estrutural e econômica, e também moral e espiritual, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar nas montanhas da Umbria, onde dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Em um certo dia, um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita e o levou para uma gruta escondida, a Gruta Santa, no monte de Subiaco. Lá, o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos, só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo, sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de conselhos e orações. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade, um título que é dado para o monge superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço, porém não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno, mas, abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida: "Que Deus perdoe a vocês, meus irmãos." Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subiaco. Algum tempo depois, surgiram a primeira ordem monástica da história. São Bento fundou em poucos anos 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados e sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido, Santo Mauro estavam entre os educados de São Bento. Talvez o maior legado deste santo para o cristianismo foi a elaboração das regras de São Bento, a Regula Monasteriorum, que é um livro escrito por São Bento com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim, nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo as mesmas regras escritas há mais de 1500 anos. A regra beneditina, devido à sua eficácia de inspiração, que formava cristãos santos, por meio do seguimento dos ensinamentos de Jesus e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos, logo encantou e dominou a Europa, principalmente com a máxima Ora et Labora. Para São Bento, a vida comunitária facilitaria a vivência da regra, pois dela depende o total equilíbrio psicológico. Desta maneira, os inúmeros mosteiros que enriqueceram o cristianismo no Ocidente tornaram-se faróis de evangelização, ciência e escolas de agricultura, entre outros. Isso até mesmo depois de São Bento ter entrado no céu com 67 anos. A regra de São Bento
foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. Existe um milagre muito famoso que é atribuído a São Bento. Ele ocorreu no Monte Cassino, na Itália. Bento começou a pregar o evangelho para o povo e, com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos, com as bênçãos de São João Batista e São Martinho. Esta foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529 com a bênção do Papa Félix III. Ele predisse sua morte, no mesmo ano da morte de sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Ele mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar com os monges de pé, com as mãos para o céu, morreu. Sua imagem é representada com um livro de regras, um sino, que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente, representando o veneno. Um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo que ele passou no deserto, e uma vara, representando a disciplina. Outro elemento característico de São Bento é a medalha de São Bento, que foi esculpida primeiramente nas colunas do mosteiro de Monte Cassino. Na frente da medalha lê-se, em português: "Sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte." Façamos agora a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, e do mal a que tu me oferece. Beba tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva em nosso canal. É muito importante para nós que você deixe o seu comentário, para que a gente tenha um feedback sobre os interesses do nosso público e sobre o que vocês acham do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.